Bom dia! Seja bem-vindo para mais uma aula de Química. É um prazer recebê-lo aqui, ok? E a nossa aula de hoje, nosso tema será então, como você pode observar aqui na tela, tabela periódica. Para que serve então essa tabela periódica? A tabela periódica, eu vou fazer uma comparação com a nossa casa. Por exemplo, os talheres na sua cozinha. Como que você guarda? Tudo misturado? Garfo, faca, colher? Não. A gaveta tem os compartimentos separados ali, porque na hora que nós precisarmos, fica fácil da gente localizar. Outro exemplo que eu poderia dar para você, uma biblioteca. A gente não tem as seções separadas, romances, ficção, livros literários, infantil. Então, por quê? Justamente para facilitar a busca no momento necessário. Assim, a tabela periódica. Para que a tabela periódica serve? Ela serve para organizar esses elementos químicos para facilitar o nosso estudo. Ela é uma fonte de consulta. Então, só que essa tabela periódica, como nós a conhecemos hoje, nem sempre foi assim. Até porque os elementos químicos foram sendo descobertos aos poucos. Então, nós temos aqui uma história dessa tabela periódica. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar o histórico da tabela periódica. E a gente pode perceber aqui o seguinte. Então, se a gente observar aqui nessa linha do tempo, nós vamos perceber então a evolução dessas tabelas periódicas, né, que foram surgindo. Em 1829, nós temos então, proposto por Dobenheim, a lei das tríades, ok? Mais à frente eu vou explicar cada uma delas. 1862, a gente tem então proposto por Alexandre Chamcourtois o parafuso telúrico. 1864, Newlands cria então a chamada Lei das Oitavas. 1869, Mendeleev divulga então a primeira versão da sua tabela periódica. Ela é, digamos assim, a primordial, a que mais se parece com a tabela periódica atual, ok? E só em 1913, tá, que Moseley, então, chega à organização desses elementos, né, através dos números atômicos crescentes. Essa aqui, a partir daqui, nós temos a tabela atual que a gente conhece hoje, certinho? E agora o que nós vamos estudar? Cada tabela que foi desenvolvida em uma determinada dessas épocas. Ao longo da história, surgiram vários cientistas que eles tentaram organizar esses elementos da melhor forma possível, de acordo com suas características semelhantes. Cada cientista adotou um critério, né, conforme os cientistas que eu citei logo atrás, foram eles. Então, a gente vai detalhar um por um agora, ok? Então, o primeiro cientista que apareceu foi Dobenheim. O Dobenheim, o que ele propôs? Ele propôs organizar esses elementos de 3 em 3, tá? De 3 em 3. O que ele fez? Ele propunha o seguinte, que se você pegar cloro, bromo e iodo, a massa do cloro somada à massa do iodo e dividido por 2 vai dar a massa do bromo. E assim por diante. Então, ele pegou lítio, sódio e potássio. Se ele pegar a massa do lítio com a massa do potássio, somar e dividir por 2, vai dar então 23, que é a massa do sódio. Então, essa foi a primeira tentativa de se organizar então a tabela periódica. Então, dá só uma olhada para vocês verem que bonitinha a carinha dele aí. Deixa eu me esconder aqui para não ficar na frente de vocês, para vocês poderem ver. Então, dá uma olhada. Então,
Dobenheim, ele nasceu em 13 de dezembro de 1780 e faleceu em 24 de março de 1849. Ele foi um químico alemão, que é mais conhecido pelo seu trabalho que pronunciou a lei periódica para os elementos químicos e inventando o primeiro isqueiro, que ficou conhecido como a lâmpada de Dobenheim. Ele tornou-se professor de química e farmácia também, na Universidade de Jena. A próxima tentativa, então, a gente tem a do parafuso telúrico, de Champ-Courtois. Então, o que ele fez, né? Ele organizou esses elementos químicos de acordo com a sua massa atômica na parede de um cilindro. Os elementos químicos semelhantes focavam numa mesma geratriz, né? Então, eles ficavam próximos, olha, berílio, magnésio, cálcio, lítio, sódio, potássio, como que numa espiral, realmente, certo? Só que esse parafuso, ele era válido para elementos apenas com número atômico, um peso atômico, aliás, até 40. Então, foi uma falha, né, dessa tentativa aí de organizar uma tabela periódica. Então, dá uma olhada, ó, né, comparando aqui com um parafuso, ok? E aqui está ele, né, o Champ-Courtois. Ele nasceu em Paris, 20 de janeiro de 1820 e faleceu em Paris também, 14 de novembro de 1886. Ele foi geólogo, né, francês. Sua principal contribuição foi a de observar a periodicidade dos elementos químicos e foi um dos primeiros a classificar os elementos e assim formar uma tabela periódica. A próxima tentativa, então, são a lei de oitavas de Newlands. Então, o que ele dizia para a gente, né? Ele ordenou os elementos em colunas em ordem crescente de pesos atômicos. Formada a primeira coluna com 7 elementos, o oitavo, então, ele apresentava propriedades físicas e químicas semelhantes ao primeiro. Por isso, começava-se então uma nova coluna. Então, como a cada 8 elementos repetiam-se as semelhanças físicas e químicas, Newlands então comparou com as oitavas musicais. Isso que ele fez, certo? Então, tá aí, ó, a primeira coluna, então começando no hidrogênio, terminaria no iodo, aí depois seria esse elemento, esses 2 elementos aqui, os oitavos. A outra seria o lítio, pararia no césio, aí vem telúrio. Gálio, bário e vanádio pararia no chumbo. Por isso, então, que se chamou de oitavas, comparando aí com as notas musicais, ok? Então, olha a carinha dele aí, ó, do Newlands. Ele foi um químico inglês, nasceu em 26 de novembro de 1837, Londres, estudou no Royal College de Química e faleceu em 29 de julho de 1898. Como nós falamos então, Newlands observou que quando os elementos conhecidos eram dispostos por ordem crescente de massas atômicas em colunas verticais de 7 elementos, a cada oitavo ele apresentava, propriedades que se repetiam periodicamente, menos o hidrogênio. Então ele denominou isso aí de lei das oitavas. E em 1887, Newlands foi premiado então pela Sociedade Royal de Londres por essa contribuição. Próximo cientista, então, que deu a sua contribuição aí com uma tabela periódica, com essa tentativa de organização dos elementos, foi Dmitri Mendeleev. O que Mendeleev mostra pra gente, então? Nós podemos observar aí a estrutura da sua tabela periódica. Deixa eu me esconder aqui para não atrapalhar você verificar. Então, o que Mendeleev fez? Ele organizou em 8 colunas, certo? Esses elementos. E o mais interessante é a gente perceber assim,
Que a hora que ele ia organizando de acordo com propriedades semelhantes, ele percebia que entre alguns faltava assim, eles destoavam muito um elemento do outro. Então ele pensava assim que estava faltando algum elemento para encaixar ali, que de repente seria descoberto esse elemento e encaixaria ali. Então ele já foi deixando espaços vagos, ele foi muito sagaz, né? E realmente ele não errou nisso, porque futuramente foram sim descobertos. Nessa época dele já se conhecia em torno de 68 elementos, e ele então foi propondo esses espaços vazios. Então ele foi assim bastante assertivo com essa proposta, ok? E uma curiosidade que vale a pena a gente ressaltar é que ele foi o descobridor da vodka, ok? Vou colocar aqui mais adiante a tabela original que Mendeleev criou para você ter uma ideia, certinho? Então observa aqui a tabela original dele com os espaços vazios aqui, certo? Dá uma olhada aí. E falar um pouquinho dele. Ele nasceu em 1834, morreu em 1907, foi um químico russo, organizou a tabela dos elementos químicos, então, com ordem de seus pesos atômicos. Ele escreveu um manual de química orgânica. A cidade dele foi Tobolsk, na região leste da Sibéria. Então, foi dia 8 de fevereiro. Seu pai, então, era diretor da escola local. Em 1787, o seu avô inaugurou a primeira máquina impressora e fundou o primeiro jornal. Olha que interessante. A família de sua mãe instalou a primeira fábrica de vidro na Sibéria. Dmitri era o filho caçula. Seu pai ficou cego pouco depois de seu nascimento, tendo que abandonar o emprego. A mãe reabriu a abandonada fábrica de vidros da família. Então, um pouquinho da sua história, ok? Até que nós chegamos na tabela periódica que nós conhecemos hoje, que é a tabela periódica, então, atual de Moseley. Em que consiste, então, essa tabela? Vamos detalhar um pouquinho mais para você. Então, vamos falar um pouquinho de Moseley, né? Antes de caracterizar melhor essa tabela. Moseley, ele nasceu, então, em 23 de novembro de 1887 e morreu em 10 de agosto de 1915. Ele foi um físico britânico, nascido na Inglaterra. Ele foi assistente de Ernest Rutherford, descobriu em 1913 uma relação entre o espectro de raio-x de um elemento químico e seu número atômico. Ainda em 1913, ele enunciou a lei de Moseley, que estabelece a relação entre a frequência de um raio Roentgen emitido por um átomo e os níveis de energia entre os quais o elétron salta. Isso é título de curiosidade, ok? Graças aos seus estudos, a tabela periódica adquiriu então a sua forma definitiva. Algumas pessoas especulam, né, que Moseley poderia ter sido coroado com o Nobel de Física de 1916, caso não houvesse morrido servindo o exército britânico. Então, mais uma curiosidade aqui pra gente. Bom, e agora, caracterizando um pouco melhor essa tabela de Moseley, vamos falar um pouquinho aí. Nós temos então 7 períodos, que são essas linhas horizontais, tá? 7 períodos, ela é organizada em períodos e em famílias, que são as linhas verticais. São as linhas verticais. Então, vai de 1 a 18, e a nomenclatura antiga, 1A e 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A ou 0. Esses elementos das famílias A são chamados de representativos, ok? E aqui nós temos os elementos da família B, que são os elementos de transição. Aqui são os de transição externa, e as duas linhas que estão faltando aqui, transição
E mais uma classificação que nós podemos perceber aqui, a questão de metais, são esses elementos aqui em rosa, os ametais e os gases nobres, certo? Essa classificação é muito importante a gente não esquecer. E em se tratando, né, da distribuição eletrônica, seguindo o diagrama de Linus Pauling, nós podemos perceber que os elementos que estão nessas duas colunas terminam sempre com a distribuição dos S's. Esses aqui, tá? Família dos ametais aqui, ó, família 13, 14, né, até 18, terminam em P. O meio da tabela, que são os elementos de transição externa, terminam em D. E esses dois aqui, então, terminam em F. Bom, então agora nós vamos estudar uma outra parte ainda relacionada com a tabela periódica, que seriam o quê? As propriedades periódicas. Vamos comparar essas propriedades periódicas. O que é uma coisa periódica? Se você observar, por exemplo, as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, todo ano elas não se repetem de períodos em períodos? Então, assim são essas propriedades periódicas. O que acontece? Os elementos, eles se organizam de acordo com as suas propriedades periódicas. À medida que o número atômico aumenta, os elementos assumem valores ou crescentes ou decrescentes em cada período dessa tabela periódica, né? E as principais propriedades periódicas que a gente pode perceber: raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Essas são as principais. Tem mais algumas outras que a gente vai citar, mas essas aqui vocês realmente precisam saber, ok? Então, nós vamos começar pelo raio atômico. Então, como você pode observar aqui, a gente não consegue, obviamente, medir o raio de um único átomo. O que a gente faz? A gente, através de um aparelho que chama de difração de raio-x, a gente consegue bombardear uma amostra e medir a distância de um núcleo de um átomo ao núcleo de outro átomo. Então, para a gente medir o raio, a gente divide isso por 2, tá? Então, entre as complexidades do estudo do raio atômico, está a determinação do tamanho do átomo, ou melhor, do seu raio. Essa propriedade periódica, então, como eu disse, ela descreve a distância do núcleo até o elétron mais externo dos seus níveis eletrônicos, que é o raio, né? Para determiná-lo, então, é realizada uma média aritmética da distância entre núcleos de dois átomos que formam uma substância simples, por exemplo, ok? Então, esquematicamente, nós podemos mostrar isso aqui, ó, tá? Mede-se, então, a distância de um núcleo ao outro com o aparelho, e aí depois a gente divide por 2. É como se a gente estivesse medindo, ó, a distância do núcleo até o elétron mais externo, que seria o raio atômico. Para a gente medir esse raio atômico, nós temos que levar em conta 2 fatores. O primeiro é a quantidade de níveis de energia. Então, nós vamos pensar nos períodos que eles estão, certo? Então, quando você fala, por exemplo, de quem está no primeiro período, ele tem uma camada só, um nível de energia. Quem está lá no 5º período, por exemplo, tem 5 camadas. Então, é de se esperar que ele tenha, então, um maior raio. As camadas vão, então, aumentando, certo? Quanto maior for o número de níveis ou camada, maior será o raio. Ou seja, na tabela periódica, o raio cresce de cima para baixo, como nós podemos observar aqui, ó. Ok? Então, se nós compararmos um átomo de potássio que tem 4 níveis, 1, 2, 3, 4, olha, ele está aqui no 4º nível, e o átomo de frâncio, 5º, 6º, 7º nível, obviamente o seu raio será muito maior, ok? E o outro critério que nós temos que analisar é o número atômico crescente. Então, vamos observar o seguinte, vou me esconder aqui um pouquinho para a gente poder não atrapalhar. Então, vamos observar o seguinte, imagina o 4º período da tabela.
Você tem potássio, cálcio, estrôncio, titânio e vanádio. Todos têm o mesmo número de camadas, 4 camadas. Então, há de se esperar que eles tivessem o mesmo raio. Mas nós vamos olhar o número de prótons, o número atômico crescente. Então, o que acontece? Como os prótons no interior do núcleo exercem uma força de atração nos elétrons presentes nos níveis de energia, quanto maior for a quantidade de prótons no núcleo, maior será a atração deles em relação aos elétrons. O resultado é uma aproximação dos níveis em direção ao núcleo, fazendo então com que o raio dê uma murchada, diminua esse tamanho do raio, ok? Então, se nós formos observar o alumínio e o seu íon, a gente percebe que o cátion, como ele perdeu elétrons, ele vai ficar então menor que o seu átomo no estado neutro. Já o negativo, o que vai acontecer? Ele vai ganhar elétron, ele vai ganhar uma eletrosfera maior, a nuvem eletrônica aumenta. Então ele terá um raio maior do que o seu átomo neutro. Então, repetindo, o átomo neutro tem um raio maior do que o seu cátion. E o átomo neutro tem um raio menor do que o seu ânion. Então, aqui o que eu coloquei, ó, os cátions têm uma diminuição do raio, os ânions têm um aumento do raio. Então, como você pode observar aqui, o átomo neutro e o seu respectivo cátion. O átomo neutro, ele tem um raio muito maior do que o seu cátion. Olha aqui também, berílio, magnésio e cálcio. Eles possuem um raio muito maior do que o seu respectivo íon, o seu cátion. O alumínio também, ó. O alumínio, ele tem um raio maior do que o seu cátion. Isso por quê? Porque os cátions, eles perdem elétron, então vai haver uma maior quantidade de prótons no núcleo e exerce então uma força de retração desse tamanho do raio. Em contrapartida, quando a gente observa os átomos nêutrons e os seus respectivos ânions, um ânion é um elemento que ganhou elétron. Então, ele vai ter mais elétron na sua eletrosfera do que esses primeiros átomos nêutrons. Ou seja, a sua eletrosfera cresce e com isso o seu raio aumenta. Então, generalizando, o que nós podemos dizer? Que nos cátions ocorre uma diminuição do raio e nos ânions ocorre um aumento do seu raio. Então, na tabela periódica, como que é o crescimento disso? Em uma família, cresce de cima para baixo porque as camadas eletrônicas aumentam. E num período, cresce da direita para a esquerda. Porque quanto mais prótons o núcleo tem, mais força ele exerce na eletrosfera e ele dá uma encolhida, então, no tamanho desse raio atômico. A próxima, então, energia de ionização. O que é energia de ionização? É a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso, certo? Então, energia de ionização é a energia que a gente precisa fornecer ao átomo para poder, então, arrancar um elétron desse átomo. Como que ela cresce na tabela periódica? Então, se você observar, num período ele cresce da esquerda para a direita e numa família ele cresce de baixo para cima. Próxima propriedade é afinidade eletrônica. Tá? O que é afinidade eletrônica? É a energia liberada quando um átomo no estado gasoso ou isolado, ele recebe elétron. Em uma família ou período, quanto maior o raio, maior será a afinidade eletrônica. Okay? Então, a gente pode observar que ele cresce na família de baixo para cima e no período da esquerda para a direita. Prestou bem atenção no conceito?
Energia liberada quando um átomo no estado gasoso captura um elétron. Depois nós temos a eletronegatividade, que é uma propriedade importantíssima, ok? Eletronegatividade, então, é a tendência que um átomo tem de atrair para perto de si, quando ele está ligado em outro elemento, né? Ele vai atrair aquele elétron ali que participa da ligação, ok? Sempre que há um compartilhamento desses elétrons, então, aquele que for mais eletronegativo tem a tendência de puxar o parzinho eletrônico para si. Então, vamos dar um exemplo da molécula de hidrogênio. Se você perceber aqui a molécula de hidrogênio, existe uma ligação covalente aqui, ó. E essa ligação, como os elementos são iguais, então a eletronegatividade deles também será igual. Não existe essa diferença de eletronegatividade, ok? Agora, se você pegar um outro exemplo, HCl, por exemplo, tá? Esse hidrogênio e o Cl, eles vão então fazer uma ligação covalente, vai acontecer um compartilhamento do par de elétrons aqui. Agora, quem terá maior eletronegatividade aqui? Eles já não são iguais. Então, acontece o quê? Como o Cl ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, a tendência é que essa ligação fique mais deslocalizada deslocada, né, para o lado do Cl, gerando então um certo campo negativo e positivo aqui, tá? Então, se a gente for perceber na tabela periódica, como que aumenta essa eletronegatividade? Na família da esquerda para a direita, no período da esquerda para a direita e na família de baixo para cima. É uma propriedade bastante importante, ela tem muito assim a ver no estudo da polaridade das moléculas. Então, novamente, mostrando como que varia então essa eletronegatividade na família de baixo para cima e no período da esquerda para a direita. A próxima propriedade é a eletropositividade. O que a eletropositividade nos diz? Ela indica a tendência que o núcleo de um átomo, né, de um elemento químico tem de se afastar de seus elétrons da camada de valência quando forma um composto. É, portanto, o contrário da eletronegatividade. Enquanto a eletronegatividade atrai esses elétrons, a eletropositividade repele esses elétrons. Ela também é chamada de caráter metálico, pois os metais possuem maior tendência, então, a perder os elétrons da camada de valência quando postos em contato com elementos eletronegativos. Certinho? Como que ela cresce? Na família, ela cresce de cima para baixo e no período ela cresce da direita para a esquerda. A gente pode perceber que aqui estão concentrados os metais. Então, a gente chama, né, eletropositividade de caráter metálico também. A gente tem, então, umas outras propriedades que basta você saber da sua existência, tá? Mas a gente não precisa, assim, estudar a fundo essas propriedades, tá? Saber como que elas variam ao longo da tabela. Que é a massa atômica, o calor específico, a densidade, volume atômico e pontos de fusão e ebulição. Então, espero que eu tenha passado o recadinho direitinho para vocês sobre essas propriedades periódicas, certo? E a gente então agora vai passar para os exercícios do livro. Muito obrigada!